E, caros amigos, estamos de volta. Eu já disse aqui no passado que um dos propósitos também da Hora Quente é dar a conhecer à comunidade talentos que porventura sejam desconhecidos. No caso desta noite, temos lusodescendentes que vão apresentar algumas histórias e algumas experiências de vida, tudo ligado à sua cultura e língua portuguesa. No caso da primeira convidada esta noite, é aluna do Rhode Island College e a língua portuguesa já proporcionou várias oportunidades, inclusivamente um estágio sob a responsabilidade do Ministério de Negócios Estrangeiros em Portugal. Sobre isso vamos falar e muito mais com a nossa convidada Sabrina Brum. Olá, Sabrina, olá, tudo bem? Ricardo, Prazer em ver-te. Muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui à Hora Quente. Muito obrigada. É portuguesa, claro, mas nasceste nos Estados Unidos, não é? Sim, senhor. Nasci e cresci em Bristol, mas os meus pais são açorianos. Muito bem. De que ilha já agora? São Miguel. São Miguel, os dois. Que Sim. parte de São Miguel? Meu pai é de Pico da Pedra, família da minha mãe é de Água de Pá. Muito bem. Portanto, sem dúvida que foste criada num berço de cultura portuguesa também, não é? Oh, sim, sem dúvida. Como é que tu foste exposta à cultura portuguesa a crescer, por exemplo? Pois, na minha casa a gente sempre falava português. Meu pai sempre falava com a gente, os meus avós, eu fui criada na casa dos meus avós, também sempre falavam com a gente. Meu pai é presidente da comissão em Bristol também. Foi para a escola portuguesa, fazia parte de um grupo de rancho, assim que eu estava sempre na comunidade portuguesa. A gente, obviamente, fazia muitas visitas às ilhas, a São Miguel. A gente tem uma casa, assim que eu estava sempre envolvida na comunidade portuguesa. Ótimo. E isto também tinha que partir de algum gosto da tua parte, não é? Porque sabemos que às vezes os pais forçam, mas os filhos não querem, mas no teu caso não foi assim, não é? Não foi assim, porque obviamente da criança não queria ir para a escola portuguesa, ninguém quer sair da escola e ir para a escola outra vez. Mas eu sempre gostava de baile de rancho, eu sempre gostava de fazer parte da comunidade e já quando eu comecei a estudar espanhol na escola, para entrar na universidade, eu tive que pensar o que é que eu queria fazer e já que eu falava português e espanhol, eu queria seguir adiante com isso. Exato. E depois fazes a decisão de seguir os teus estudos nas duas línguas, não é? Mas sim, através do Rhode Island College, não é? Sim. Também estás ligado ao Instituto de Estudos Portugueses e Lusófonos do Rhode Island College. Que tipo de oportunidades esse instituto tem proporcionado para ti? Pois, eu comecei no Instituto em 2016 como estagiária e já logo quando eu comecei me abriu muitas oportunidades. Comecei logo a fazer meu Deus, como é que se diz? Tarefas. Também comecei a ir a eventos e através do Instituto e da senhora Silvia Oliveira e da Marie Fraley, eu conheci a senhora Márcia Souza, que era vice-consul em Providence, e eu fiz também um estágio no vice-consulado de Portugal, em Providence também. Ótimo. Que tal foi essa experiência? Porque aí super. É um contacto direto com a comunidade, não é? Sim. Para ouvir as reclamações também. Não, isso é sem dúvida, não. Mas eu não pensei que ia ser uma oportunidade tão impactante na minha vida, mas quando eu comecei como estagiária lá no vice-consulado, eu vi a necessidade que tem a nossa comunidade com alguém que fala português e que tem muitos conhecimentos, especialmente da minha geração. É muito diferente ver alguém que já é filha ou neta de imigrantes que fala português e que entende muito essa comunidade, não? As necessidades que temos. Com esse estágio, eu também conheci muitas pessoas, eu fiz muitos contactos e eu fui vendo a relação diplomática entre Portugal e os Estados Unidos e a importância dessa relação. E aí despertou algum interesse pelas relações internacionais, não é? Sim, Foi nesse momento, através dessa experiência? Sim, porque eu gostei tanto do meu estágio lá no vice-consulado que eu queria continuar com essa oportunidade e eu vi que havia uma oportunidade através do Study in Portugal Network para fazer um estágio no Ministério de Negócios Estrangeiros em Lisboa. E mais uma oportunidade para mim é ótimo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu estive lá no verão.
e já vamos falar mais sobre essa experiência, porque acabaste por viver e trabalhar em Portugal durante um período, e isso certamente que foi muito enriquecedor para seguir os teus estudos e a tua carreira. Agora, recuando um bocadinho, falando português, sendo criada numa família portuguesa, como é que foi, por exemplo, na altura do high school? Porque normalmente em Bristol o caso, se calhar, é um pouco diferente, onde há muitos que são portugueses ou lusodescendentes. Mas como é que foi a aceitação? Alguém que estava, como tu, tão integrada na cultura portuguesa, lidar com amigos que não eram portugueses? Porque às vezes eles têm dificuldade em compreender isso, não é? Eu não vou mentir, era muito difícil. Porque aqui nos Estados Unidos eu era considerada portuguesa ou açoriana. Mas eu lembro, eu já estava em high school, com 16 anos, fiz uma visita às Açores. E os meus amigos lá, que eu já conhecia há muitos anos, quando eu cheguei lá, eles disseram logo, já chegou a americana. Para mim era muito interessante que aqui na América eu era portuguesa, mas lá nos Açores ou em Portugal eu era americana. Isso é muito difícil, é uma coisa que quem é imigrante não pode entender, mas para a minha geração é muito importante. Porque os meus amigos americanos, eu tive que falar inglês, mas há sempre umas palavras ou umas coisas que a gente não podemos dizer, não? O que é que eu vou dizer a uma pessoa que estou a comer uma queijada? Aos meus amigos, uma queijada, não é outra palavra. Ou quando a mãe preparava um almoço que era num papo seco em vez de ser pão à fatia, como é que vamos explicar isso, não é? O que é que estás a comer? Eles já estavam a comer de grilled cheese, eu estava a comer pão com queijo. Há uma grande diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Voltando agora ao estágio mais recente, que foi o que fizeste em Portugal, quando é que foste? Foi já este ano, não é? Sim, senhor, foi no verão. Em verão? Junho e julho. Muito bem. Viveste em Lisboa, sim, nesses 2 meses, e conta-nos um pouco, antes de falar sobre o trabalho, mas como é que foi viver em Lisboa? Muito diferente, já que eu sou açoriana, eu já tinha visitado muitas vezes Açores. Lisboa é um mundo completamente diferente, a comida é diferente, a cultura também é diferente, a maneira de falar é diferente, mas eu gostei muito. Viver em Lisboa é diferente de ser turista em Lisboa. Eu senti parte da comunidade portuguesa lá. Muito bem. Nunca sentiste que não te aceitavam? Foste sempre aceito como parte da... Depende, porque eu tinha algumas palavrinhas, não? A gente temos umas palavras que são diferentes e eles notavam logo que não era de Lisboa, muito menos que era portuguesa continental, mas eles diziam logo, tu tens que ser açoriana, por destaque que tens. Mas nunca senti diferente, nesse sentido, eles sabiam que eu falava muito bem português e assim eu senti muito bem. Já tinhas passado, portanto, tanto tempo nos Açores, por exemplo, 2 meses ou não? Não, tanto tempo assim não, 3 semanas ao máximo. Se tivesses que escolher ou os Açores para viver ou Lisboa, os Açores. Escolhias os Açores, Ana? Eu sei que é muito difícil viver nos Açores, não. Quem é filha de imigrantes já sabe essa história muito bem, mas eu adoro os Açores e São Miguel tem um espaço muito importante no meu coração. Sem dúvida, sem dúvida. Falando agora nesse estágio que fizeste no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sim. Qual era a tua função como estagiária? Eu estava a trabalhar no Departamento de Centro de Informação Europeia, que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu estava a traduzir documentos, eu estava a produzir informações para os portugueses, os cidadãos lá, seja bolsa de estudos, seja oportunidades de trabalho ou informação que eles precisavam, tudo em português. E eu também tive a oportunidade de assistir a muitos eventos diferentes. O evento mais importante para mim, mais impactante, foi entre o primeiro-ministro António Costa e o presidente Macron de França. Eu tive a oportunidade de estar com eles e de aprender sobre a União Europeia, de 2 homens que estão a trabalhar nisso, e era muito, muito importante e inesquecível, uma oportunidade ótima. Sem dúvida, uma oportunidade que não está ao alcance de muitos, mas que tiveste essa oportunidade tão jovem na tua vida também. Agora, tiveste algum contacto com essas 2 figuras fora da parte formal?
algo mais informal? Não, eu gostava de ser, mas eu não sou tão importante ainda. Algum dia acho que sim. És importante como qualquer ser humano é importante, isto sem dúvida. Mas, então não tiveste essa oportunidade de conhecer um pouco melhor as personalidades de um ou do outro? Não tive a oportunidade de falar com eles cara a cara, já Exato. que tinha tantas pessoas que queriam falar com eles. E eu não falo muito bem o francês, também outro problema que eu tinha. Mas... tiveste também a oportunidade de escrever e traduzir vários comunicados importantes, não é? Com assuntos Sim. super importantes. Qual foi um que foi relevante para ti? Para mim era o que chamam press release do presidente da Áustria, que vai ser o presidente da Comissão Europeia, da União Europeia. Isso para mim era muito difícil, porque é uma maneira específica de escrever, quando estás a escrever pelo governo português, Exato. não é? Não estava a escrever um relatório como eu escrevo aqui na universidade, por isso que eu estava sempre a aprender com eles, mas era uma oportunidade muito boa e importante para mim, porque eu estava sempre a praticar a escrever o português e a falar com as pessoas, e isso me ajudou muito. Agora, no vice-consulado, aí despertou o interesse pelas relações internacionais. Aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nessa experiência neste passado verão, tiveste mesmo integrada dentro desse ramo. Deu-te mais ânimo para continuar nesse ramo ou fez-te mudar um pouco a ideia? Não. É agora mais antes agora mais que antes. Exato. Eu quero trabalhar nisso. Agora eu quero ver se eu volto a Lisboa para estudar lá, na Universidade Católica. Muito bem. E claro que já estás a dar os passos para que isso se concretize, sim, não é? Muito bem. O que é o teu sonho em termos de carreira? Pois o meu sonho é trabalhar num lugar como o vice-consulado ou um consulado, como representante da nossa comunidade e como representante da minha geração, que para mim é uma geração nova, uma geração muito diversa, não? Eu quero ser representante pelos portugueses americanos que talvez não falam português muito bem ou tiverem que aprender português. Talvez conhecem um bocadinho não, da cultura portuguesa, mas não tudo. Isso, para mim, não é nada mau. As pessoas pensam que se não falam português ou se não conhecem tudo da cultura, que é uma coisa mau, mas eu quero representar a minha cultura e representar a minha geração dessa forma. Porquê é que tu gostas tanto de ser portuguesa? Isso é muito difícil, não, mas eu acho que eu gosto muito de ser portuguesa porque os meus pais me criaram com esse orgulho, não? Meu pai sempre dizia, não podes esquecer dos teus raízes, não podes esquecer da história da tua família, não te esqueças de quem és. E eu acho que não sou nem 100% americana, nem 100% portuguesa. São as duas coisas e não podia ser Sabrina sem ser açoriana portuguesa. Há alguns jovens que estejam a acompanhar este nosso programa e que tenham vergonha de falar português ou não querem aprender. Qual é a mensagem que tens para eles? Pois, eu também tinha vergonha de falar ao princípio, porque a gente em casa fala de uma maneira e quando estamos a falar com as outras pessoas, especialmente quando eu estive lá em Lisboa, é muito impactante, não? Eu sempre estou a pensar, talvez não estou a dizer as coisas muito bem, mas não podemos pensar assim, porque a língua é uma forma de aprender. Estamos sempre a aprender, e vamos aprendendo com a experiência. Então eu digo que é a nossa responsabilidade aprender não sobre a língua, mas a cultura portuguesa. Ser portuguesa não é só comer sopas em casa de vovó no domingo ou ver um jogo de Benfica. Temos que conhecer... Teve que ser do Benfica, Tem claro. que ser de Benfica, sou benfiquista. Mas não, eu acho que é a nossa responsabilidade aprender sobre a cultura, a história, a literatura, a língua. Tudo isso faz parte de ser português ou portuguesa e isso... portuguesa, assim, que eu tenho que conhecer estas coisas também. Nestas tuas experiências como estagiária, por exemplo, tu tiveste mais noção do impacto que a língua portuguesa tem no mundo
Porque quando nós falamos, somos criados a falar, não é? Nós sabemos o português em casa ou junto das pessoas que nós conhecemos, mas olhando para um prisma mais global, a língua portuguesa realmente tem um grandioso impacto, não é? Sim, claro. Quando eu comecei a aprender português na universidade, eu já falava, claro. Mas aprender dessa forma diferente, eu pensei que não era nada importante. Quando eu comecei na universidade, eu queria só estudar espanhol, porque a língua que está na moda agora é o espanhol. Então eu dizia, o português não é importante porque os portugueses que estão cá, os imigrantes, já falam inglês, quase. Os meus pais já falam mais ou menos, podem defender. Mas não, quando eu comecei com o meu estágio no vice-consulado, eu vi a importância que tem a língua, não só aqui na nossa comunidade, que é uma diáspora, mas mais além. Não, temos que pensar que a língua portuguesa não é só falada pelos portugueses, claro. Os açorianos, mas também pelos brasileiros, pelos luso-africanos, e há muitos mais brasileiros do que açorianos, não é? E temos que pensar nisso. E foi através dos meus estágios que eu vi a importância da nossa língua, e por isso que eu quero falar, e eu digo a todos, ainda que tem 20 anos, que tem 30 anos e não falam nada de português, tem que aprender, é muito importante. Muito bem. Sabrina, parabéns pelo teu trabalho, pelos teus estudos, pela forma como estás a desenvolver também toda a tua capacidade. E eu tenho a certeza que o futuro vai ser risonho para ti. Não te conhecia anterior a esta nossa conversa, mas já muita gente já me falou em ti, acredita. Portanto, foi um prazer receber-te. Convido-te a ficar connosco, vamos convidar uma colega sua a conversar connosco também, para falar sobre a experiência dela também ligada à língua portuguesa, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Sabrina. Senhoras e senhores, Sabrina Brum, a nossa primeira convidada desta noite, como disse, vai continuar connosco. Logo a seguir, este intervalo. Fique connosco.